Hoje em dia, na internet, é muito fácil a gente encontrar pessoas que pensam como nós. Não importa o quão específicos sejam os nossos interesses, o mundo online é tão grande que qualquer subgrupo pode encontrar membros com a mesma opinião. Só que na igreja local, como é que funciona? E na comunidade, frente a frente, onde pessoas de todas as idades, raças e culturas são chamadas para conviverem pelo Espírito. Como podemos encontrar unidade nesses locais? Essa foi uma grande preocupação para Paulo na sua carta aos Filipenses. Havia ali discussões de alto nível dentro da congregação e isso estava afetando o testemunho da igreja. Portanto, Paulo exorta esses cristãos o seguinte: completem a minha alegria. Façam isso tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, 2 a 3. Note aqui como é importante essa simplicidade de espírito que Paulo fala. Só que, como é que isso vai acontecer? Bem, a resposta, como sempre, está em Jesus. E Paulo escreve no versículo 5 o seguinte a respeito de Jesus: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. A nossa mente, Paulo diz, deve ser como a de Cristo. Só que o que exatamente é a mente de Cristo? Bem, aí nos versículos seguintes, Paulo ou escreve ou cita um hino deslumbrante que revela a eterna vida de pensamento do Filho de Deus. Ele diz: Cristo Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Você e eu não escolhemos nascer, só que o Cristo eterno escolheu nascer. Ele tomou a decisão de se encarnar. Isso é incrível. Porque se eu tivesse tido a escolha de nascer, eu não teria escolhido o que Jesus escolheu. Se eu estivesse na forma de Deus, rodeado pela adoração do céu, na presença direta do meu Pai Celeste, eu não teria escolhido o nascimento, a vida e a morte que o Filho de Deus determinou para si mesmo. Jesus escolheu uma vida sem qualquer reputação, mas na verdade uma vida de serviço, de escravidão mesmo, de humildade, de obediência e de morte, até mesmo a morte da cruz, abandonado por Deus. Quando nós vemos esse bebê na manjedoura, é como ver um homem em queda livre. Ele está lá em cima, nas alturas mais elevadas, e aí naquela manhã de Natal, nós o vemos descendo, descendo, descendo e descendo, do céu para a terra, e eventualmente ainda mais baixo, para o inferno que foi aquela cruz. E tudo isso acontece porque Jesus tomou a decisão de nos servir. Estando na forma de Deus, ele tem uma mente focada no serviço. Isso é crucial para a gente entender. Tal serviço não foi um afastamento da glória divina. Jesus não ficou menor ou menos glorioso divinamente porque ele serviu. Na verdade, a própria expressão da glória divina é essa postura de serviço. A verdadeira divindade de Deus é mostrada quando Cristo desce do trono e se derrama como um servo. E aí está a expressão da verdadeira divindade, que se aconchega na manjedoura, mas que também se contorce na cruz. E quando o pai vê o seu filho se derramando em serviço, o que é que ele faz? Paulo diz que, por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Por causa do presépio e também por causa da cruz, portanto, o Pai diz: receba a coroa. Só que o que está sendo coroado, na verdade, é o amor autoesvaziante do presépio e da cruz. O Pai está reivindicando o amor sofredor e serviçal como uma verdadeira demonstração da glória divina. Ele reivindica o servo sofredor como o verdadeiro Senhor do céu e da terra. E um dia todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus, o Senhor. E eles o farão
porque esse Senhor derramou a sua vida até a morte. Como João vai dizer em Apocalipse, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Um dia, o mundo inteiro reconhecerá o que o Pai já declarou ao exaltar Jesus à sua mão direita. Esse servo sacrificial é o Senhor. O amor humilde e que se auto-abandona é entronizado como o próprio batimento do coração da divindade. A mente do servo é a mente de Deus. E assim, Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. Nós somos um bando de fracassados, nós seres humanos. Só que aqui está a solução. O cristão tem seu pensamento completamente reorientado pela mente de Cristo. A humildade é grandeza. O serviço é glória. O sacrifício é divino. Quando realmente pensamos assim, a gente passa a considerar os outros como melhores até do que nós mesmos. Dizem por aí que as mentes brilhantes pensam igual. Só que segundo o Evangelho de Jesus Cristo, quem pensa igual, né? Quem pensa igual, não são as mentes brilhantes, são as mentes humildes.